Ontem a gente passou muito na influência do pai, e a influência do pai agora, quando tu olha pra fora, tu reconhece que é essa energia do sol, é a energia do bom dia, é a energia do acordar, a gente vai pra vida. E a mãe é a energia da lua, a energia da calma, a energia da análise. Tudo tá falando pra gente, ensinando a gente como olhar pra fora e reconhecer dentro. Mas como que foi o nosso primeiro relacionamento com a nossa mãe? O que que isso influencia no meu olhar sobre mim hoje, no meu olhar sobre o mundo? E aí eu quero perguntar pra vocês aqui, basicamente, eu acho que 2 perguntas pra gente iniciar, e eu peço que vocês coloquem aqui pra eu saber qual é o grau de conexão que vocês têm com a mãe de vocês. Quem aqui ainda tem a mãe presente viva aqui? Quem ainda tem a mãe viva aqui na Terra? Ainda tem um contato com a sua mãe? E quem não tem mais? Quem tá aqui e a mãe já fez a passagem? Esses 2 pontos a gente vai precisar olhar, porque são 2 níveis de conexão com a nossa mãe diferente. Coloca, ao invés de colocar só eu, coloca assim, eu tenho minha mãe aqui, a minha mãe já fez a passagem, para eu saber de vocês qual é o nível de conexão. Depois disso, a outra pergunta é, quem de vocês teve o relacionamento infantil mais desafiador com a mãe do que com o pai? Enquanto vocês vão colocando, coloca aqui, eu não vou ler o nome, tá? Pra não ficar gravado. Quem tem a minha mãe está aqui, a minha mãe já fez a passagem. E coloca também, o meu relacionamento mais desafiador foi com a minha mãe. Ou foi com o meu pai. E antes de enquanto vocês vão colocando, eu vou te falar uma coisinha do porquê que isso influencia tudo na nossa vida. Eu estudei, né? A minha área de estudo, de formação, é a área financeira. Eu estudava o financeiro de empresas, né? Como que a empresa cria, como que produz caixa, como que os produtos que ela entrega, por que entrega, contabilidade empresarial. Só que o que destrói uma empresa é a sua administração, são os seus gestores. Presta bem atenção nisso que eu tô te falando, porque vai fazer todo sentido pra tua vida e por que eu tô te perguntando isso sobre a sua mãe. Todas as empresas, elas vão à falência por conta dos seus gestores, de quem controla, de quem comanda, de quem criou, do dono da empresa, de quem gerou. E por que que isso acontece, né? Por que que tem empresas assim que são incríveis e vão à falência, tem outras que extrapolam tudo que acontece no mundo, que cria coisas, por exemplo, um celular desse que a gente está se falando. Como tem empresas que chegam nisso? Pela maneira como os seus gestores, administradores se sentem no mundo, se comportam, aquilo que pensam, sobre si, que pensa sobre o mundo, que acredita, que não se sabota tanto, que não deixa que seus medos, que o passado, que as suas dores emocionais, que os seus distúrbios, que a indisciplina seja maior do que aquilo que ele quer fazer, do que os sonhos. Tá, mas ok, então são características que um ser humano deve ter. Disciplina, comprometimento, coragem, eu acho que é pra mim, eu vou lá e faço, eu não tenho vergonha, são coisas internas. Mas e quando a gente não tem isso? Quando não tem isso, acontece o que a gente vê muito. Negócios que se frustram, que não dão certo, que acabam. Eu tô falando só do negócio pra fora, tá? Mas a maioria a maioria da humanidade hoje serve a uma empresa e recebe um valor pelo seu trabalho. Se essa empresa for à falência ou não der certo, todo mundo que tá ali, né, na dependência financeira daquele trabalho também vai ser afetado. E eu tô falando que o que afeta uma empresa é a maneira como os seus gestores administram. Mas não é só o que ele administra fora, é como ele administra dentro. Então eu comecei a olhar isso, eu falei assim, o problema de verdade tá no ser humano. E quem aqui não teve um pai, não teve uma mãe, não teve uma criação na infância, não recebeu ou não recebeu o amor que achava que merecia? Então, ontem a gente falou muito do nosso pai, e o nosso pai é essa força de ação, de ir pra vida, de fazer. É a energia da vida, de ação e movimento. Só que o feminino, ele tá diretamente ligado à nossa capacidade de receber amor.
E a nossa capacidade de receber amor tá ligada à nossa capacidade de entregar amor. E entregar amor nos nossos relacionamentos, entregar amor no nosso trabalho, entregar amor na nossa vida financeira, entregar amor no nosso corpo, entregar amor aonde? Nos nossos resultados. Quando eu pergunto aqui pra vocês, e eu vou parar um pouquinho pra ler, quem a mãe já fez a passagem, quem a mãe tá aqui. E quando eu pergunto quem de vocês a mãe foi o relacionamento mais desafiador, porque a nossa mãe, ela tá ligada com esse nosso espaço de receber amor, então de entregar, e tá relacionado com todos os resultados que a gente vai ter aqui na vida. Então, se hoje eu tô feliz, se eu tô satisfeita com o meu corpo, com o meu trabalho, com o meu dinheiro, com os meus relacionamentos, com o meu futuro, com os meus sonhos, se eu estou satisfeita, tá muito ligado à minha capacidade de ter recebido o amor dessa mulher, ou a maneira que eu recebi, ou a ressignificação que eu fiz com ela. Por que a ressignificação? E aí eu vou ler o que vocês colocaram de quem que a mãe já fez a passagem. Que é muito mais... Parece que é muito mais fácil a gente fazer as pazes, se perdoar e perdoar esse relacionamento com a mãe. E mesmo que ressignificar, olhar pra trás diferente, quando a pessoa já faz a passagem. Mas também quando a pessoa já faz a passagem, a gente leva anos e anos com a culpa. Isso faz sentido pra vocês? Então, o convite aqui hoje é que você olhe um pouquinho pra trás, para reconhecer como foi esse relacionamento com essa mulher. É o nosso primeiro relacionamento. Tem noção? É quem limpa, é quem nutre, dá o sustento. A gente chora e ela bota o peito na boca para nutrir. Então ela sacia fome, ela sacia cuidado, acolhimento, carinho, tudo isso. E eu conheci pessoas, não é o meu caso, esse caso eu não posso falar com propriedade, que tiveram um relacionamento muito desafiador com a mãe, muito desafiador, a níveis de violência, a níveis de rejeição e muita questão, e que olhando para isso, essa pessoa hoje não se sente capaz, amada, acolhida, pronta, vive muito em dúvida, não se sente próspera, não multiplica suas ideias em questões financeiras. Por quê? É como se o primeiro amor, a primeira maneira que eu sinto amor do mundo não fosse bem fortalecida. Ou até foi, e você recebeu de um jeito ali que não foi tudo que você gostaria. Então, como que é essa relação com a sua mãe? E por que ela influencia hoje? Porque para pensar. E assim, hoje para mim, na internet, eu vejo essa possibilidade, porque se você abrir o olho para fora e entender o nível da complexidade da internet, das possibilidades que tem, a gente percebe muito que é a multiplicação. O dinheiro e a internet tem muito da energia da mãe, que é a energia da multiplicação. E se a gente pega essa possibilidade para multiplicar e para criar, é exatamente a união do nosso feminino, da nossa energia com a mãe. Mas se no início da minha vida eu tive ali alguma ruptura com esse feminino, um amor interrompido, na constelação a gente chama de amor interrompido, né? Quando a criança tá no início da vida, sentindo o amor, e ela interrompe esse amor da mãe. Por quê? A mãe adoeceu, a mãe teve um outro filho muito rápido, a mãe não estava presente emocionalmente, a mãe adoeceu emocionalmente, ou N fatores. Mas percebe? Eu tô falando aqui com seres humanos, né? Então não dá pra gente imaginar. Eu tô falando de que eu enxergava nas empresas que o conflito das pessoas estava muito ligado ao receber dele do pai e da mãe. Então por isso que a gente tem que olhar pra esse passado e curar essa ferida com esse passado. É como se a gente não se sentisse merecedora, não se sentisse capaz, digno. Se tá com algum vínculo ali enfraquecido com essa relação de pai e mãe, eu olho pra isso, eu ressignifico, eu pego força, eu venho pra vida. Eu me sinto grata, eu me sinto que eu recebi o que eu merecia, o que eu tava pronta, que eles entregaram o que puderam. E aí eu começo a ir pra vida. E eu começo a entregar quem eu sou, o que eu faço, o que eu trabalho. Eu começo a mudar meus resultados. Eu mudo os meus resultados financeiros, de trabalho. Eu amo o que eu faço, eu crio boas amizades, eu mudo meu corpo. Eu crio relacionamentos prósperos, saudáveis. A vida flui. Agora, quando eu ainda tô aqui atrás, olhando o que ela não me deu, o que eu não recebi, uma interrupção de vida, uma mãe que faleceu muito rápido, de uma questão trágica, coisas não resolvidas com o nosso passado, com o nosso materno, é como se eu não conseguisse receber o fluxo da vida. E eu vou te falar,
receber o fluxo da vida é muito ligado ao nosso receber da mãe. Por quê? Porque às vezes tu tá sentada e vai descer uma ideia. E é uma única ideia, ou alguém que chega com você e fala com você, que te desperta uma coisa que você não estava vendo, uma possibilidade, uma possibilidade de negócio, de projeto, de superação, que você fala, uau, isso é o receber da vida. Mas muitas de nós estamos com essa relação aqui interrompida, não olhando para trás e ressignificando isso de alguma maneira para ganhar força para ir para a vida, ou muitas de nós, a mãe partiu e a gente fez essa mudança de relacionamento depois da partida da mãe. Mas como que foi o teu receber da mãe? Deixa eu dar uma olhada aqui na mensagem. Ó, passagem, 2 mães estão aqui, 3. Ó, muitas aqui, meu relacionamento mais desafiador foi com a minha mãe. Olha, muitas de vocês com a mãe, né? Faz sentido para vocês que se o dinheiro entra, ele entra com o máximo esforço, muitas vezes ele entra com o máximo esforço, é como se eu não tivesse tantas ideias para que ele venha com o mínimo esforço, e quando ele entra, ele sai muito rápido. É como se eu não conseguisse multiplicar. Então tá ligado muito com a criação e com a multiplicação. Percebe como é muito do feminino? A gente até faz, ou quando a gente chega lá embaixo, às vezes, de destruir alguma coisa, a gente vai pra vida, a gente cria, trabalha, faz, mas no máximo esforço, que é a energia masculina, a energia de pai. Porque se o nosso maior conflito é com a mãe, a gente vai travar a criatividade, a facilidade de fazer, a leveza, a multiplicação, ideias. Vê se faz sentido pra vocês. Então a influência da mãe, ó, eu não vou ler o nome de vocês, tá? Pra não ficar gravado. Eu não tenho criatividade. Ela sempre deixou claro que eu não fui desejada e sempre disse que acabei com a vida dela. Olha que forte isso, né? E olha como, usando o tema de hoje, mas já usando o tema da próxima semana, que a gente vai entrar muito na infância. O de hoje, a influência da mãe no sucesso de cada mulher. Percebe bem, eu nasci, eu acabei de chegar no mundo, eu sou uma criança que tá aprendendo tudo. Percebe como isso faz sentido pra você, pra que você ressignifique aí dentro. Eu sou uma criança que eu tô aprendendo tudo, percebendo tudo. Se a maneira como eu recebo amor da minha primeira conexão, da conexão mais forte, vocês veem aí em propaganda, em criança real. Eu falo propaganda porque eu não tenho muito contato com criança nova nascida. Mas quem tem contato com criança nova nascida percebe que aquela criança que o tempo inteiro tá ali naquele contato, naquele acolhimento. Poxa, ela tava lá dentro. Ela ainda não entendeu que ela é uma parte separada dessa mulher. A criança, ela vai crescendo e ganhando compreensão depois de um longo tempo que ela é uma coisa, a mãe é outra, o pai é outra, ela vai diferenciando as pessoas. Então, se nesse nosso primeiro contato aí realmente não teve, porque essa mulher não estava ali emocionalmente, gravou no nosso inconsciente, no nosso corpo, não só no inconsciente, tá? Então tem muitas doenças e traumas que a gente carrega no corpo que a gente não percebe que é de uma rejeição que nasceu ali, ó, muito no início da vida. Para pra pensar, se teve uma rejeição, o nosso corpo captou isso. Então, para quem já teve isso e tem certeza que esse foi um fato, é um olhar que a gente tem que ter para ressignificar o porquê que aquela mulher agia daquela maneira. Por quê? Não vai dar, se a gente não compreender o que aconteceu lá, nunca vai se permitir para ir pra vida. Tu nunca vai se sentir merecedor o suficiente. E ok, a coisa aconteceu, mas eu preciso soltar, porque isso tá me travando até hoje. Então é ressignificar alguma situação que aconteceu com a gente. Ok. Mas se eu até tive uma mãe presente, mas eu não tive uma mãe que me dava tanto contato físico lá na infância e adolescente, é o que eu lembro, né? Mas era uma mãe ali que estava presente, era mãe, cuidava. Ou se era como uma pessoa tá falando aqui, ó, extremamente ciumenta, tinha ciúme de mim com meu pai, era muito carente, era desafiador porque ela me achava forte demais, deixava claro que éramos diferentes, sempre dizia isso.
Se outras mulheres criaram isso já aqui pro final, é um outro nível de consciência, de entender também quem essa mulher se tornou no tempo, mas saber ali no começo que, tipo, tá, mas alguém me cuidava, alguém me nutria. Por quê? Porque aí já é o julgamento do adulto sobre as ações do próprio adulto, pai e mãe. Agora, como eu tô falando, se foi no início da infância, não é o julgamento do adulto, é coisa que realmente aconteceu. E aí, qual é a dor profunda desse pai e dessa mãe? Porque imagina, um pai e uma mãe que tiveram ali vícios, alcoolismo, depressão, ansiedade, o que que ela ensina? O que que ela repassa para aquela criança? Lembra, nós estamos falando aqui de ser humano normal que teve um pai, uma mãe, uma infância, e na infância criou o modelo de pensar, e o modelo de pensar moldou quem ela é, o que ela faz, como ela trabalha, como ela vai pro mundo, como ela se enxerga, como ela se acha capaz, como ela não se acha. Então a gente tá falando do nosso resultado, da nossa vida prática, que nasce lá desse passadinho aí de como eu fui criado, que na maioria das vezes é inconsciente. Então percebe muito bem, tem vários estudos e pra mim isso sempre fez muito sentido, eu nunca me aprofundei, mas faz muito sentido, que o nosso cérebro, ele conta umas historinhas pra nós mesmas, meio que mascarando o que de fato aconteceu. Então existem duas pontas aí, eu preciso realmente reconhecer se isso aconteceu nesse passado, ou eu preciso reconhecer se isso foi os hábitos e comportamentos que nós tivemos juntas que foram criando. Por exemplo, uma filha adolescente morando com uma mãe que é mais firme, mais rígida, imagina como é que vai ser aquilo ali. Porque o adolescente também é bem parecido. Então vai ser meio que uma zona de guerra, mas já com pessoas mais conscientes do que com uma criança. E aí, meu amor, eu vou ter que olhar pra isso e ressignificar, porque, vamos ser muito sincera, quem é meu concorrente hoje na vida ou no mundo? Quem é que tá concorrendo comigo, disputando, me passando pra trás? Quem é que tá me impedindo de ganhar dinheiro, de multiplicar, de amar o que eu faço, de ir pra vida, de ter um bom... Quem é que tá me prejudicando de viver isso? Não tem concorrência. Somos nós. A maneira que a gente se enxerga, os medos ou as capacidades, a criatividade. E aí, como uma de vocês colocou aqui, eu não tenho criatividade. A nossa criatividade está muito ligada com a nossa mãe. Porque se eu ressignifico essa maneira como eu olhei pra minha mãe, e não como eu olhei, porque não é no sentido de tipo assim, ela não fez nada, ela é boazinha. Não, pelo amor de Deus, né? Enxergue o que de fato ela fez. Agora também entenda porque ela era assim, porque uma vez eu fui no curso que eles falaram essa frase: nossos pais foram culpados, mas não tiveram culpa. É literalmente isso. Eles repetiram coisas que fizeram com eles ou modelo de agir na vida. Tipo, você não presta, você não vale nada, você não sabe. Então a pessoa ficou repetindo aquilo ali pra vida toda dela. Eu não presto, eu não valho nada. E aí foi um pai que não prestava, não valia nada. Então, ressignificar a maneira que aconteceu esses primeiros relacionamentos. É a primeira, tu acabou de chegar no mundo. Imagina, tu acabou de chegar no mundo. É o primeiro vínculo que a gente vai ter, é um primeiro relacionamento. Eu me senti amada, eu fui amada. Essas pessoas, elas tinham uma estabilidade emocional, elas eram bem-sucedidas naquilo que faziam, elas amavam o que faziam. Elas foram pais e mães com desejo, elas desejaram aquilo, planejou. Por quê? Porque tudo isso aí moldou a maneira que você pensa, como você enxerga o mundo, como você se sente. Então, sabe assim, quando a gente tá com uma amizade e a pessoa parece que vê mais as nossas habilidades e capacidades do que nós mesmos? Parece que a pessoa ela tem uma visão diferente sobre nós. Mas por quê? Essa minha infância fez eu criar uma imagem totalmente diferente de mim, da minha vida. Eu coloco mais feio e mais pesado do que realmente é. E isso me trava de criar. Isso me trava de conseguir alguma coisa diferente. Então, olhar para... Por isso que eu falo, o que é a constelação familiar? A constelação familiar é lá atrás, olhar diferente para o mesmo fato, mas para o fato. Sem muita... embutir muitas emoções que foram interpretações nossas. Então eu olho pro fato, realmente eu trago pai, eu trago mãe, como é que eu olho pra eles, como é que foi a vida deles, o que que isso me influencia, como foi a minha infância, o que que isso reflete em mim, o que que isso me traz hoje pro adulto.
olho para trás e ressignifico. Então eu ressignifico o passado e eu ganho essa compreensão para ir para a vida. Essa é a influência da nossa mãe. Então a mãe, ela tá diretamente ligado ao nosso olhar para o dinheiro, que é uma mulher que com uma possibilidade multiplica um ser humano, que pode influenciar a vida de milhares outros. Então olha como uma ideia, que é a ideia da gestação, da gravidez, multiplica o mundo, né? Povoa o mundo. Então a mãe tem tudo a ver com a energia do dinheiro. Se você tiver curado com essa energia do dinheiro, pelo amor de Deus, o que a gente faz? O que a gente vive? Onde a gente chega? Essa mensagem chega em milhares de outras pessoas, o meu trabalho chega em milhares de outras pessoas, aquilo que eu posso ofertar, aquilo que as pessoas podem me ofertar, cursos, mentorias, tudo. O dinheiro, ele faz a multiplicação exatamente como a energia da nossa mãe. Só que se eu tô travada, eu não enxergo nem as possibilidades do nosso feminino, nem as possibilidades com dinheiro, nem como eu quero fazer, nem como eu quero servir. E trava tudo, porque eu não sei vocês, mas ser feliz realmente sem ter a multiplicação do nosso dinheiro, sem ter a nossa criação, sem ter a certeza de que eu vim aqui, tô vivendo o que eu quero viver, é muito complexo. Isso faz sentido pra vocês? Deixa eu ler um pouquinho do que vocês colocaram. Ela sempre deixou claro que eu não fui desejada e sempre me disse que eu acabei com a vida dela. Ouvi uma coisa dessa pra uma criança e tipo assim, é muito verdade aquilo pra ela. Então a gente olha pra trás, ressignifica isso aí, olha pra isso com o olhar de um adulto, ressignifica isso e entende o porquê aquilo saiu pelo menos da boca dela, que pode ser que não seja a verdade suprema da vida dela, mas saiu da boca dela, e o que aquilo causou em mim. E onde que hoje, de algum lugar, talvez hoje, eu esteja agindo comigo da maneira que ela agiu. Exatamente da maneira que ela agiu. Fazendo pra ela, olha, tá vendo? Você não me desejou, então eu também tô me massacrando, eu também vou me prejudicar, eu vou dar errado nisso pra que você me olhe, pra que você pague pela minha infelicidade. A gente faz uns pactos muito loucos com as dores do passado. Só multipliquei as minhas potencialidades a partir do momento que tive essa consciência e busquei ressignificar minha relação com a minha mãe. Não tem como. Para aí tudo que você tá fazendo e pensa. Dentro de você tem 50% de pai, 50% da força desse homem, desse masculino, tá? Independente se ele é um masculino curado, disciplinado, organizado, de sucesso, de força, independente de quem ele seja, esse homem foi responsável por te ensinar como que manifesta a energia do masculino. Olha pro polo masculino. E essa mulher, independente de como foi, ela foi designada, direcionada, escolhida para te ensinar sobre a energia do feminino. É energia de multiplicação, é energia de possibilidade, de ideia, de fertilidade, de ideia, de criatividade, do feminino, da doçura. As energias que o feminino traz. A maneira como você enxergou esse feminino e a maneira como você enxergou esse masculino ainda é a maneira que você enxerga o seu feminino e o seu masculino. Então, curar a nossa relação com o pai é curar essa relação com o trabalho de ir pra fora e fazer. Porque para pra pensar, olha só. A mesma possibilidade que eu tenho de servir a uma pessoa, seja um emprego de carteira assinada, ou uma pessoa, ou freelancer, ou qualquer coisa, a mesma possibilidade que eu tenho de servir uma pessoa, quando eu descubro a minha potencialidade, minha criatividade, a minha força, eu multiplico essa mesma possibilidade para milhares de pessoas. Então eu pego a ideia, a força de ação, a ideia do feminino, a força de ação e eu vou pra vida. Então eu curo essa relação com o feminino, eu olho que eu recebi o que eu precisava receber e eu tenho em mim essa força e eu multiplico as possibilidades. Por quê? Porque ao invés de estar rejeitando 50% desse ser humano em mim, eu acolho isso nela e acolho em mim. Então eu paro de me julgar, de me rejeitar. Quanto julgamento que nós temos sobre nós que trava tudo na vida. Tipo assim, a vida não tá indo porque a gente tá julgando. Nós não julgamos o tempo todo. Então, ressignificar a nossa relação com a mãe é ressignificar o nosso julgamento com o nosso feminino. Então, são muitas ideias, é muita criatividade. E assim, sair do lugar de um sonho utópico de tipo assim,
foi horrível, teve uma relação desafiadora demais, assim, muito conflito. Eu vou amar a ponto de querer abraçar, tá na minha casa, dizer que ela foi a melhor. Não, nós tivemos essa relação, ela me ensinou isso, e eu curo essa relação em mim. Eu paro de julgar ela, mas eu paro de julgar em mim, porque lembra que eu tenho 50% dela? Então não tem como, na hora que eu olho no espelho, eu lembro que eu vim dali. Então a gente acessa muito da prosperidade. Eu tenho ideias, porém não consigo colocar em prática. Quando a gente não consegue colocar muito em prática, tem muito a ver com algum desequilíbrio do nosso feminino, de assim, eu ainda não tenho certeza, ainda não tenho muita certeza do que eu quero fazer, do que eu quero botar. Então são muitas possibilidades, mas eu ainda não escolhi, mas tem muito do feminino. Porque além de não ir lá e fazer, eu fico parada, e o masculino, mesmo que ele faça e dê errado, e aí ele fala, não, bora fazer de novo, mas ele age. Só que quando a gente empaca, é o descontrole também das ideias, porque eu não tenho uma ideia que eu vejo que fala, essa vai funcionar, é boa, e eu não tenho a força de ação de ir lá e colocar em prática a minha própria ideia. Então percebe que é uma sabotagem? Nenhuma sabotagem. Olha bem isso. O que forma o nosso caráter, o nosso psique, a nossa força interna, são as 4 emoções bases, que é tristeza, alegria, raiva e medo. Elas formam. Daqui surgem os nossos sentimentos, como eu me sinto e como eu vou ir pro mundo, né? O que eu vou ver do mundo, o que eu vou ver de mim, o que eu quero sentir, que experiência eu quero viver, isso tudo. Só que também cria os meus sabotadores. Porque se eu tenho muito medo, se eu tenho muita raiva e eu não uso essa raiva pra criar, eu uso pra destruir relacionamento, pra bater nas pessoas, pra agredir, se eu uso essa raiva como destruidora, e se eu uso o medo como destruidor no ponto de ele me paralisa, percebe bem que não tem como algo na vida acontecer. Então não é reclamar nosso resultado. A gente reclama do nosso resultado. Tô reclamando do resultado financeiro, tô reclamando do resultado no corpo, tô reclamando do resultado no relacionamento, mas isso aí nasce antes com o que eu criei antes, né? Então percebe bem que tá tudo direcionado a esse relacionamento. E aí por que a coisa funciona? Porque eu mudo a maneira que eu penso sobre o outro, que eu penso sobre mim, que eu penso sobre o meu passado. Eu não sou, ainda que tenham falado das maiores atrocidades, eu não sou o que me falaram lá. Porque eu não tenho mais nem 2 anos, gente, nem 5 anos, nem 10 anos. Eu tenho 33 anos de vida, de experiência, de erro, de acerto. Eu sou uma nova pessoa, então para de fingir que nós somos ainda a mesma pessoa que falaram pra gente que a gente era. Muitas vezes a gente ainda tá vivendo nessa dor, né? Isso aqui já leio. Sempre dizia, você é igual ao seu pai, pra dizer que eu estava errada. E percebam muito bem que muitas das nossas mães, e isso eu tenho como dizer, porque eu via algumas coisas, eu não via muito profundamente, mas eu sentia ali uma rejeição do nosso pai como masculino, uma condenação desse pai. Se a mulher que nos criou condena essa fonte, esse primeiro pai, qual é a referência que eu vou ter sobre ele? Então eu vou criar essa condenação sobre essa energia do masculino e eu vou condenar isso em mim, porque lembra, você é igualzinho ao seu pai. No fundo, vai martelando tanto essa mensagem que vai criando na gente inconscientemente a certeza disso. E aí lembra, criou isso, criou a crença como eu acredito, é como eu vou pro mundo. Minha mãe não cuidava, sempre trabalhou, quem criou foi minha avó, desde bebê. Muitas das nossas questões com trabalho e dinheiro vêm dessa primeira criação. Muitas vezes a gente rejeitou a maneira que a nossa mãe trabalhava, que ela trabalhava em excesso para fazer dinheiro. Hoje a gente trabalha em excesso e odeia, ou hoje a gente não trabalha em excesso porque não quer experimentar. Então, muito dos nossos resultados, muito dos nossos comportamentos estão relacionados com esses primeiros relacionamentos, que é de pai e mãe. Por isso a importância da gente olhar para isso, para eu mudar a visão disso, a visão de mim, que eu criei sobre mim nessa época, e mude os resultados no agora. O pouco que eu convivi com a minha mãe, ela era top. Sempre tive na mente que ela seria parceira demais se tivesse escolhido viver isso. Infelizmente, perdi essa relação para as drogas. Olha que forte. Hoje eu tenho repulsa das drogas e vivi muito tempo no julgamento sobre as atitudes dela. E aí, imagina ter uma mãe passando por esse processo, né? Como que a gente vai sair disso e entender que tem mais do que apenas o comportamento, né? Tem uma dor realmente. Ainda mais quando eu me tornei mãe. Eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente vive a coisa na pele, né?
Mas hoje eu a compreendo e libero tudo. E uma coisa que muitas vezes demora, ou a gente só vai ter compreensão sobre tudo isso quando se torna pais, né? Ou quando tu leva uma porrada muito grande na vida e você vai ter que ressignificar isso, ou quando os pais fazem a passagem. Quando já tá do outro lado, parece que fica mais fácil você perdoar e liberar tudo isso quando tava lá. Só que até isso acontecer, né, tu leva um bom período de culpa aí. E não tem como. Você se condena os seus resultados. Então, durante esse período, a gente mergulhou muito no tema de ancestralidade porque não tem como. Se eu tô falando que é pra gente ouvir todo esse conteúdo de lives, pra gente mudar como se sente os nossos resultados, inevitavelmente vai ter que olhar pra sua criança. E a sua criança foi criada numa infância. E a infância dessa criança, a maneira que ela recebeu a vida, que ela foi criada, que ela foi amada, motivada ou não motivada, a maneira que ela recebe o mundo nessa infância, molda muito do adulto que ela é hoje. Então, muito do adulto que nós somos hoje nem é o que a gente gostaria de ser. Na mente a gente sabe que gostaria de ser, mas nos comportamentos é da criança. Quantos de nós somos influenciados pelos desejos da nossa criança? Fala, cara, tu olha, tu vê a criança se manifestando ali. Quero pra agora, eu só quero a coisa do bonzinho, do bem bom, não quero ter desafio, não quero fazer, não me comprometo, não tenho disciplina. Quantas de nós a gente reclama que não tem disciplina? Quem não vai ter disciplina, mulher? É a mulher ou é a criança? Não tem como, né? Então, percebam muito bem como que esses relacionamentos com os nossos pais influenciam demais os nossos comportamentos e tudo que a gente vai criar. Olhei pra isso, mudei quem eu sou, eu vou mudar meus resultados. Então, eu olho pra trás pra decidir quem eu sou aqui agora, pra onde que eu vou e quais são os resultados que eu quero ter a partir de agora. Eu espero que todo esse acompanhamento de ancestralidade, todas as lives vão ficar salvas aqui, tá? Tô subindo também no YouTube, quero começar a fazer no YouTube, vou me programar pra isso, tô em processo de organização. Pra que fique salva lá e a gente seja bem certeiro e pontual em tudo que vai trazer. E agora a gente entra, né, nesse olhar mais da criança, do ambiente familiar, do que eu criei de imagem sobre mim, sobre as minhas crenças, sobre o que eu vejo, sobre o que eu quero fazer, sobre o que eu sou no mundo, sobre o que eu quero, como eu quero me colocar. E aí a gente passa para fundamentação da nossa mentalidade. Como é que isso vai se desdobrando, criando o nosso mundo? Como que a gente vai criando isso nos nossos resultados? É tudo isso que eu queria trazer para vocês hoje, mais uma vez. Incrível estar com vocês aqui. Olhem muito isso para a relação de mãe de vocês. Percebam como está ligado com a nossa criatividade, nossa facilidade. E se vier algum insight, veio alguma ideia, veio alguma lembrança muito forte, quer constelar isso, quer olhar, abrindo um campo e constelando o sistema, ou uma questão, ou uma área, me chama no direct, tá bom? Um beijo pra vocês, até amanhã às 8h08 a gente finaliza todo esse tema de constelação para iniciar a nossa infância.